falar de dinheiro, vamos falar do que interessa, dinheiro, herança. A gente vai falar, não tá na mídia agora, que deu o que falar, tem muito tempo que tá tendo, mas só que não resolve, é um tema que não tá sendo resolvido. A herança de Gugu Liberato. Gente, a herança do Gugu Liberato cada vez tem um desdobramento. Primeiro era a questão da união estável, agora as filhas foram emancipadas, e aí as filhas agora querem depor em favor da mãe, provando que a mãe era a mulher do pai. E aí tem toda uma questão aí difícil. Gente, o que a gente fala do Gugu? Eu não sei nem o que falar. Sabe o que eu me pergunto? Passarinho quer pessoa... dançar, né? Afonso, A música do Gugu. Afonso, você já foi no programa do Gugu? Nunca Afonso, você fui. cantou. Não acredito. Afonso, Nunca canta fui. pra nós, Afonso. Parênteses. Eu não fui no acredito. O programa do Afonso Gugu. já foi em Eu já programa fui de na Hebe auditório. Camargo, mas no Gugu eu nunca fui. Você Gente, nunca foi? Eu Afonso jurava foi que o na Afonso ia Hebe. estar na briga da banheira. Afonso. Pô, mas eu era amigo da Luiz Ambiel, porque a gente fazia um De programa sunga junto. branca. A mulher na banheira. Não, eu não faço essas coisas. Mas enfim, tá. vamos lá, vamos falar da herança do Gugu. Ezequias, e aí? Essa sim União de bilhões, estável. né? Essa de bilhões. Ó, no caso, a minha percepção, amplamente divulgada pela mídia, união estável. Sim, Claro, Você acha que sim? Meu, quando você olhava evidente. por todas as publicações, era uma família. Gente, nunca foi. Eu nunca vi isso. foi. Como pra, não? pra mim era claro que nunca existiu Ah, isso. pelo amor, existiu. como diz a Aparecida Existiu. Liberato, amigos que resolveram ter filhos. E é isso? Pra mim era isso. Não. Né? Também acho. Ah, Então, não. Uma coisa Ixi, pode ser Maria. o que Uma coisa é enxerga. uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que tá eu não demonstrado publicamente, se você for perguntar. Mas olha, o Ezequias não tá errado. O que o Gugu queria demonstrar era que existia uma família, em que Isso. pese todo mundo sabia que não era. Isso é uma coisa. Mas era tem um nítido que não era, detalhe. mas o que ele demonstrava é que existia uma família. Tem um detalhe. A esposa que não é esposa, que talvez seja esposa, ela assinou o testamento. Companheira. Assinou o testamento. Esse Ela detalhe é assinou importantíssimo. Então, isso faz Testamento. toda a diferença. Como é que você leva? Vamos pensar Como em sua termos... testemunha. É lógico, vamos pensar em termos práticos. Como é que você leva para assinar um documento onde você diz tudo o que você constituiu de patrimônio? Você fala isso simplesmente para uma amiga, por mais que você tenha prole com ela? Gente, desculpa. Mas você acha Mas o que ela você quis dizer era- com isso? Pra Eu não mim, ela é uma entendi. companheira. Não, Amanda. não, o companheiro. Não. Eu acho O que companheiro era ele. Era. Né, ele O companheiro tinha. ele ficou provado a desistiu. questão do Thiago Salvático e tal. Tudo bem, mas não ele sei, desistiu da herança e tal. Eu É. acho que Isso é complicado tenso. a situação também em Ele relação ao desistiu da filho. herança ou houve talvez uma indenização, acerto. um Eu acerto acho ali. que Pode ser que tenha havido. Pode ser. Eu Mas o acho. filho do Gugu, que tá com 18 anos, falou que não vai ser a favor dessa declaração das Verdade, irmãs das irmãs. de 16 anos que vão falar à justiça de que eles viviam É, com marido e mulher. E aí porque ele falou fala que não assim, é elas verdade. sabem qual é a verdade. Elas sabem a Nossa. verdade. É, ó, quer ver? Ele fala aqui, ó. É. Rose, deixa eu até ler aqui pra vocês. Com patrimônio avaliado em R$1 bilhão. A gente tava falando dos 30 mil e pouco, né? Pouquíssimo. R$1 bilhão, cada filho, não sei o que lá. Onde que tá aqui a parte do filho que ele fala? Mas eu acho que tem uma outra questão que vocês João não Augusto, estão né? levando João em Augusto, consideração. Eu vou ler ele, aqui onde ele fala. pelo que eu aqui, li, ó, ele considerou. João Augusto resolveu entrar na briga. Ele afirma que as gêmeas estão sendo... Filhas de Gugu estão sendo manipuladas. Olha só. Sim, eu João vi. Augusto, o filho mais velho, resolveu entrar na briga. Ele afirma que as gêmeas estão sendo manipuladas ao inventário do pai, como revelou o Lauro do Mas O vamos Globo. combinar que emancipá-las foi a maior sacada. Por quê? Tiro o chapéu pro Nelson Williams. Porque ele, como advogado, eu acho que ele teve uma grande sacada. Porque quem era a curadora das gêmeas? A Aparecida, a irmã do Gugu. Emancipou, morreu. Entendeu? Acabou. Aí o que elas fizeram? Contrataram o mesmo advogado da mãe. Nossa, verdade, eu não tinha me ligado disso. Então eu achei que a estratégia dele realmente foi muito racional. Porque acabou, não tem por que Aparecida Liberato mais, né? A Aparecida Perdeu- perdeu a sua função. Olha aqui o que ele fala ainda. Ó. Só posso imaginar que a atitude de envolver as minhas irmãs indevidamente, orientar para que mintam, seja fruto do desespero, já que a verdade está colocada no processo judicial e elas, no fundo, Mas e aí, sabem vai, disso. vai valer o 2 contra 1, né? Porque elas são duas contando uma história contra ele. Não, acho que a quantidade de pessoas, enfim, por elas serem duas filhas e ele Mas um são filho, gêmeas, é metade, metade. Não, Como não se tem fosse uma só. peso, não é uma coisa valorativa nesse sentido. Mas eu acho que as pessoas não estão considerando as novas formas de constituição familiar. A gente ainda está preso muito naquele ponto de vista retrógrado de que família é só pai e mãe e só se houver, por exemplo, conjunção carnal. Mas peraí. Gente, não é Ah, assim. mas olha só. Então o que a Não Amanda tá é dizendo dessa faz forma. sentido. Tá dizendo que é um casamento moderno. Ué, mas se Mas ele, você acha? se
eles se apresentavam como família. Mas pra quem eles se apresentavam como família? Socialmente. Ela sempre não, para a apresentava mídia. como- Eles se apresentavam para a mídia. A mãe dos meus Lógico. filhos. Gente. A mãe dos meus filhos não é minha esposa. A mãe dos meus filhos não é nada minha, inclusive. Essa é a mãe dos meus Então, filhos. só que a mãe dos Mas meus você fala filhos que ela é mora sua na minha ex-esposa. casa e cuida dos meus filhos. Como que é para, isso? Mas não gente. não moravam juntos. Mas vocês acham Moravam. que... Lógico que moravam em Orlando. Muito embora, muito embora. Na casa de Nos últimos Orlando. tempos, ele tivesse Inclusive, no Brasil... ele caiu, né? O ato. isso é verdade. Eles Isso é moravam verdade. Entendeu? juntos, Então, sim. a- Mas se aspecto- ele tivesse dado uma quantia pra ela, vocês acham que ainda assim ela ia brigar Não. na justiça? Eu acho que sim. Acho que sim. Porque ela quer ser Porque meira. pra ela, Porque não, você ela tem quer o ser aspecto da meira. meação e da herança. Mas peraí, E ela não não vai é só o receber o que é dos dinheiro. filhos? O que é dos filhos não é dela, talvez? Não sei, Depende. né? Vocês estão levando em consideração Se ela morrer antes apenas dos o filhos, questão ela não patrimo- recebe nada. Apenas a questão E patrimonial. eu vi a situação que ela quer, e ela já tem um testamento pronto, deixando tudo para os filhos. Ela falou que é uma questão de conhecimento, de ser valorizada É como isso que eu tô falando mulher, pra como vocês. quem cuidou de tudo. Gente, Que vai a naquele outro ponto que imagem. você trouxe. É, a imagem. E aí, tem um aspecto que a Amanda comentou que eu acho que tem que ser levado em consideração. Você tem um aspecto técnico, lei, que determina X. Mas e os filhos em relação à mãe? Quer dizer, a mãe se lascou todinha. Lá vem a mãe de Abriu mão novo. uma A mãe carreira, se ela era lascou uma todinha. médica. Então, mas a mãe se lascou todinha cuidando dos moleques. Sim, E agora, abriu mão. simplesmente, eu Ai, você ignoro você a minha mãe, cara. Não faz descartada. muito sentido. É, porque é muito bonito falar tenho filhos, mas quem criou foi a mãe ali. E né? aí? Quem se Pois dedicou é, para as e aí? crianças. pois é. Ele só Quem- podia quem- apresentar agora, as crianças bonitas e então, perfeitas. quem saiu do Brasil porque foi pra lá lógico. pra levar a educação e ficou Embora eu cuidando. não E aí? acredite que eles tenham uma família, assim, família ao Família pé da que letra. você, ao pé da letra, mas Entendeu? existia Na uma Bíblia. família Mas, no que a gente, mãe... o que é o pé da letra? Conjunção carnal. Mas tudo bem, ainda que não tivesse aspecto assim aquela coisa retrógrado. de família, aquela coisa muito convencional, ela ficou no miserê. É Ela verdade. disse, eu com o que ele fez, eu não tenho dinheiro para comprar comida, para Tanto pôr que na inicialmente mesa. a liminar deferiu um Um salário percentu- mensal pra ela. Exatamente, que nada mais justo. Porque, gente, alimentos, porque essa decisão liminar, né? Ela é acerca dos alimentos. Sim. Sim. Alimentos significa... Pera, a gente tá falando de herança ou tá falando de alimentos? A gente Dentro tá falando dessa dentro circunstância. dessa De tudo. herança, nós estamos falando da questão dos alimentos que foram provisoriamente Definidos estabelecidos, pra ela. definidos para a Rose, né? Que é a ex-companheira ou mãe dos filhos do Gugu. Sim. Por quê? Porque nos alimentos você tem essa questão da necessidade, da possibilidade. Eu vou Dependia eu vou dizer para economicamente. você, eu vou sintetizar aqui a situação. O meu raciocínio é o seguinte: não é família, mas eu era provedor do sustento, mantença dessa pessoa. Uai, você pega uma pessoa na rua para você ser mantenedor? Ué, como que não é família, gente? Pelo amor de Deus, é evidente que é família numa composição diversa daquela. Que o legislador, aquela pessoa, aquelas Faz pessoas sentido. que fizeram o Código Civil e deram a mudou previsão muito. da Constituição Mudou da família, mudou muito. muito. O Código de Civil de 2002. 2002 Uma já família tá hoje é de 3, ultrapassado. 4 Totalmente pessoas. diferente. Né? Hoje um trisal. É família. É família. Antigamente, é família. você ainda, infelizmente, tem pessoas retrógradas, né? E aí eu digo com bastante tranquilidade, que dizem assim, ele tem 5 filhos, um é adotado. Gente, que diferença que faz? Filho é filho. Mas aí a lei faz Constituição de diferença se você 88. pega um sobrinho para criar, por exemplo. Você Sobrinho também pra precisa. criar, sobrinho para criar com todo respeito. Chama-se filho socioafetivo. Vem pra cá, liga pra mim, liga pro Zequias que a gente faz ação Pode de isso, reconhecimento Afonso? de Isso é permitido? Eu não tô ouvindo. Eu tô Isso é lendo aqui o permitido? comentário aqui. Afonso. Qual Pelo foi- o que amor ela de falou? Deus, ela já tá até passando o telefone. Isso aqui Subi, vira não uma falei bagunça. telefone. Alguém viu o número do telefone? Não falei. Falei, liga pra gente. Escuta aqui. É o seguinte: o filho, você tá muito certa no que você tá falando. Eu preciso dar razão, a gente tá aqui Ufa, hein? brincando. Pelo menos uma, hein? Existe o. Existe o sobrinho que antigamente você dizia assim: eu peguei para criar. É. Hoje não existe mais isso. Hoje ele é o filho socioafetivo. E a filiação, ela pode ser genética, ela pode ser pela adoção, ela pode ser pela socioafetividade. Os efeitos são os mesmos, porque a Constituição de 88 ela diz que filho é filho. E houve, com o passar do tempo, um reconhecimento de que essa filiação não importa, né? Se ela é genética, de que forma que ela nasceu,
nasceu, ela dá as mesmas consequências, ela vai ter as mesmas consequências. Então, assim, o filho que você pega, o sobrinho que você pega para criar e coloca na tua casa e você dá um tratamento, espera-se que assim o seja. A gente sabe que, infelizmente, não é. Igual ao dos teus filhos biológicos ou adotivos, ou aquela família que a gente tem, que os meus, os seus e os nossos. Então a Rose merece uma indenização aí, nem que tenha sido pega para criar os filhos dele. É isso que você pensa. Mas eles são filhos dela, gerados no caso ventre dela, dela. tem um vínculo sanguíneo. A Rose, ela é mãe no termo, na acepção biológica do termo. Que ela é mãe, não se discute. Afetiva Mas e aí, do termo. ela tem direito a Pra essa mim, ela tem direito na condição meira. de companheira, ou seja, ela meia tudo que foi constituído na constância dessa união Tá, estável. mas me fala que uma aconteceu coisa. de Existia um fato. testamento, ponto. E esse testamento não vale de nada? Vale. Vale de tudo Vale. e, No entanto, e o melhor Vale, mas É, ele que pode que ser confusão é essa? anulado. A confusão- Se ela assinou, aí é problemático. Então, mas aí... Ela assinou. É que o testamento de nada adianta se você depois tiver um reconhecimento da união estável, certo? Porque aí você tem uma figura nova que talvez na Não é época que do de testamento nada- não existia. Então, na verdade, não é que não adianta. Na verdade, você vai ter desdobramentos. Sim. Porque você vai ter que preservar a parte dos herdeiros. Recalcular e Vai ter que Isso. recalcular, porque assim, o testamento é manifestação de vontade. Sim. Se ultrapassou, vai ter que reajustar dentro daquilo que a lei permite. Bom, É gente, é isso. muito encrenca esse caso do Gugu. Eu sei que... Não, é um Mas eu assunto aguardo as cenas do próximo excelente. capítulo. cenas do próximos Porque eu capítulos, acho que vai exatamente. levar muitos Aliás, anos ainda. aliás, acho que esse é um caso preservado as identidades. É um ótimo caso de estudo de direito sucessório. Sem Sim, dúvida. excelente. Olha, tem uma outra questão. O testamento, ele é tão importante para aqueles que ficam falando assim, eu não quero fazer testamento, eu não vou gastar dinheiro com isso. O testamento é tão importante, eu vou contar para vocês uma questão prática. Hoje faleceu alguém, então você vai ter que fazer o inventário, doutora Amanda, tá bem. Uma das certidões que você é obrigado a apresentar para que esse inventário seja aberto, Ezequias, Negativa de testamento. é a certidão Colégio negativa notarial. de testamento, porque se houver testamento para Muda tudo. tudo, exatamente. E aí, o que vai ser visto nesse testamento? Vamos supor que ele exista. Se foi cumprida a letra da lei. 50% da parte que a gente chama de disponível é o máximo que eu posso Que agora dizer pode como. ficar até pro cachorro.